Oi meninas ou meninos, meu nome é Isabela, eu tenho 31 anos e há 20 dias atrás eu fiz a retirada do meu tumor de hipófise. Quando eu descobri, há 4 meses atrás, eu fiquei muito perdida e muito confusa com o tanto de informação. E a maioria das informações sempre muito negativa, muito ruim. E então eu prometi, né, que se caso eu prometi para mim mesma e para Deus, que eu passando por isso tudo, dando tudo certo, eu faria o meu relato de como foi essa experiência, de como foi o diagnóstico, o pré-cirúrgico e o pós. A cirurgia também e o pós. Então foi assim. O meu tumor, ele foi um acidente mesmo ter descoberto, porque eu estava investigando meus hormônios, ginecologicamente falando. Minha ginecologista estava buscando por que uma falta de menstruação, de um ciclo menstrual regular, visto que eu já tinha 2 anos que eu não menstruava. Ela me deu um remédio, eu menstruei, e mesmo assim ela não satisfeita, ela ainda achando meu LH, meu TSH, meu, meus exames femininos baixos, ela pediu uma ressonância da hipófise. E quando ela pediu, eu fiz e constatou um macroadenoma hipofisário de 2,7 centímetros. Quando eu peguei o diagnóstico, assim, é um, é um diagnóstico muito pouco falado. É um diagnóstico muito superficial, porque existem dois tipos desse tipo de tumor, o secretante de hormônio e o não secretante. E o meu era um não secretante. Então, quando a gente começou a fazer as pesquisas aqui em casa, antes de procurar um médico, porque foi tudo assim, um turbilhão de informação, a gente só conseguia localizar informações do secretante de hormônio. Então, eu comparava com a minha prolactina, que estava normal, e eu não conseguia linkar uma coisa na outra. E depois disso tudo, a minha ginecologista acabou que ela estava de férias nesse período que eu peguei o resultado. E com uma indicação de uma colega, eu peguei o contato de um endocrinologista num hospital aqui de Belo Horizonte, que é muito bom. E fui explicar para ele, porque na minha cabeça eu poderia tomar a cabergolina e diminuir isso e meu hormônio voltar, meu ciclo menstrual voltar. E quando eu mostrei para ele a minha imagem, os meus exames, ele informou que o meu caso não era tratado via remédio, e sim somente via cirurgia. Fiquei muito triste no momento, porque é aquela negação, né, que você tem no começo de negar o seu diagnóstico. E eu acho que uma das coisas mais difíceis é ter alguma coisa que você mesmo não consegue tirar, essa impotência, que você precisa de um terceiro para tirar para você, se você mesmo não consegue ir lá na raiz e arrancar. Isso para mim, essa impotência, eu que sou tão bem resolvida com as coisas, essa impotência de ter a minha vida à mercê de alguém para fazer alguma coisa para mim, isso me impactou muito. E aí ele me explicou, me passou um contato de um cirurgião da confiança dele, que teoricamente também era o mesmo, que essa pessoa me indicou, o endocrinologista também tinha me passado esse mesmo nome. E marquei a consulta com o neuro e assim, amei o neurologista, o neurocirurgião, e já queria tirar assim o tumor no outro dia. Só que eu tive tanto problema com o plano de saúde, depois com o neuronavegador, depois um problema de sinusite que não curava, que isso se arrastou por 4 meses, desde o diagnóstico até a data da cirurgia. E, assim, tudo acontece no tempo que tem que ser, né? Tudo acontece no tempo de Deus, no ano nosso. Por mim, eu teria operado 10 dias depois do meu diagnóstico. Mas Deus, Deus falou, não é no seu tempo, é no meu. E esse tempo ele foi muito importante para mim, porque eu coloquei várias datas nesse período que seria a cirurgia. E sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia explicar e, tipo, não resolvia. Falava com as pessoas, não, vai ser dia Y. E aí as pessoas ficavam perguntando, e aí, a cirurgia e tal, e nunca era. Até que um dia, depois de muitas frustrações, de muitas datas criadas dentro de mim,
tive uma conversa muito séria com Deus. Falei, meu Deus, se o Senhor quer que eu faça essa cirurgia, o Senhor vai marcar na sua agenda e eu vou ser meramente comunicada. Então, quando o Senhor marcar, o Senhor só me avisa, porque tá difícil criar tanta expectativa e tomar tanto tombo. E aí eu descansei em Deus. E acabou que eu tava nessa correria de trabalho, eu não tive muito tempo de pesquisar as possíveis complicações, que são muitas, né, que pode acontecer nesse tipo de cirurgia. E eu tava muito na correria, porque eu tenho um trabalho muito puxado e tinha que deixar as coisas em dia, porque eu não sabia o tempo que eu poderia ou não voltar a trabalhar, né, porque pelas pesquisas superficiais que eu fiz, obviamente. Também por outros médicos, também falou que era uma cirurgia delicada, que era um acesso muito profundo, né? Enfim, sabendo de todos os riscos que poderiam ocorrer, eu foquei muito no meu trabalho e deixei a vida literalmente me levar. A minha cirurgia foi confirmada no dia 1º de agosto para ser no dia 3. Então, assim, não tive tempo. No dia 2, eu já tive que correr atrás de pré-anestésico e correria. Eu trabalho na parte financeira, então o início de mês pra mim é muito puxado. Então, eu tive que conciliar os dois, né? Que é tanto a questão do trabalho quanto a questão da cirurgia. E aí, minha cirurgia foi marcada pro dia 3, 7 horas da manhã. E eu fui, assim, muito tranquila. Lógico, no dia anterior, bate aquela insegurança, bate aquele medo, porque cirurgia é uma coisa muito, muito instável, não tem como garantir nada, né? Então bateu aquele medo, bateu aquele sentimento, mas no outro dia eu acordei mais confiante, acordei cedo, né? Que tinha que estar lá cedo, acordei cedo e fui. Foi uma cirurgia extensa, quase 5 horas, 6 horas de cirurgia. Eu falo que quem sofre é quem tá fora, não quem tá dentro. E saí da cirurgia, fui pro CTI, né? E fiquei fiquei 20 horas, se não me engano, no CTI. Né, com sonda para acompanhar a diabetes insípidos, a urina, o sódio, para ir acompanhando mesmo. E do CTI foi muito tranquilo. No outro dia eu já fui pro quarto e fiquei no quarto, né, em observação, que eles fazem muitos exames o tempo inteiro, de glicose, de pressão, de temperatura, de sódio, de potássio, enfim, é o dia inteiro fazendo exame em você. Eu fiquei ao todo mais ou menos 5 dias internada e eles fizeram muitos exames em mim, muitos. E aí eu saí do hospital com uma complementação de potássio, que estava um pouquinho abaixo, e tomando uma prednisolona de 5 miligramas por dia. Hoje é meu retorno com o meu neuro e o retorno com o meu endocrinologista. Para ele avaliar os hormônios, eu ainda não sei, acho que 2 hormônios ainda estão um pouco baixos, eu ainda estou um pouco com medo, mas é isso. E quanto ao pós, gente, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu já respiro pelo nariz, eu não sinto dor. Paladar, eu não perdi. Eu perdi o olfato. De ontem pra hoje, que eu tô começando a sentir o olfato. Não tive dor. Fiquei, assim, bastante inchada. Ainda tô um pouco. Mas o hospital tava muito. Porque muito corticoide na veia. Dosagem alta. Então, isso me deu muito incômodo. Mas nada que se compara à retirada de um tumor, né, gente? O meu nariz também tá tendo cicatrização muito boa. Eu tô fazendo muita lavagem, eu esquento um pouquinho o soro. Lavo, assim, o tempo todo, assim, de 2 em 2 horas. Já consigo dormir bem. E o pós tá sendo muito melhor do que eu imaginei. Muito melhor, muito melhor. Tô doida, assim, pra retomar minha vida de volta. Meus planos. Porque a questão do hormônio, eu tenho muito medo ainda de não ser, de
ser uma coisa que eu tenho que tratar o resto da vida, né? É uma possibilidade. Mas eu acho que, assim, o pior, se Deus permitir, já passou. Assim que eu voltar do meu endocrinologista, eu volto aqui com as atualizações pra ver o que ele vai falar, se eu vou ter que fazer complemento de hormônio ou não. Mas eu já sinto, assim, meu corpo já reagindo, sabe? A, tá meio desconhecido ainda. Tá um pouco. Eu sinto às vezes uma leve cólica, coisa que eu não sentia. Às vezes eu tô com um pouquinho mais de falta de paciência. Então, isso eu acho que é o meu corpo mesmo se readaptando aos hormônios. E igual o meu neuro falou, como o meu tumor era de 2,7 centímetros e é um tumor que cresce muito lento, a probabilidade de eu ter ele há mais de 10 anos era muito grande. E conseguiu tirar ele todo, graças a Deus. Não precisou tocar na hipófise, porque ele estava só pressionando muito, mas na hora que tirou, foi fácil assim de resolver. Eu também não tinha perdido a visão lateral, não tinha. O meu problema foi exatamente hormonal, falta de hormônio mesmo no corpo. E então, assim, foi muito tranquilo de resolver a cirurgia em si. Lógico que ainda tem um longo processo, um processo de readaptação, um processo de muitos exames que vão vir pela frente, de acompanhamento. E é isso, gente. Eu vou dando mais detalhes aqui, mas eu queria deixar o meu feedback, que quando a gente procura sobre tumor de hipófise, é tudo muito, como eu posso dizer, é tudo muito de longe, é muito negativo. É muita gente com muito relato, lógico, é um relato da pessoa, mas com muito relato que não aconteceu coisas tão boas. Então, por isso que eu vim aqui hoje, para te tranquilizar que é uma cirurgia muito segura, você arrumando um bom profissional, você estando num bom hospital. Você pode ir confiante, se alguém for de Belo Horizonte, quiser me chamar, me perguntar, eu passo o contato do meu neuro, que foi assim, zero defeitos. E é isso, eu só queria deixar aqui que toda história tem dois lados, e tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu não tô falando que o meu foi 100% bom, mas em vista de tudo que eu vi, o meu tá sendo muito melhor do que eu imaginei. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero ter ajudado alguém, porque quando eu tava nessa busca foi muito difícil encontrar um vídeo que me tranquilizasse. Pelo contrário, eu só achava vídeos extremamente, assim, pesados. E eu quero te dizer, se você tá passando por isso, tenha fé, coloca no tempo de Deus. Ele sabe o tempo, a hora de tudo. E se ele colocou isso na sua vida é pra transformar alguma coisa. E e só acontece as coisas na nossa vida porque tem que acontecer. E da mesma forma que ele te colocou nessa, ele também vai te tirar dessa. Tá bom? Um beijo e espero ter ajudado vocês.